Você já se sentiu como um sussurro perdido no deserto? Suas palavras engolidas pelo silêncio do céu, enquanto o coração sangra perguntas sem resposta? E se hoje eu te revelasse que sua oração não é um eco vazio, mas um trovão capaz de rasgar as nuvens e fazer os anjos pararem de adorar para ouvir seu clamor? Não é magia, não é repetição mecânica de palavras santas, mas uma aliança secreta entre seu coração quebrantado e o Deus que move montanhas com um sopro. Mateus 21:22. Não é um verso qualquer na Bíblia. É um decreto divino que Jesus assinou com sangue na cruz. Se creres, receberás o que pedires em oração. Mas atenção, isso não significa que Deus virará seu genrinho mágico, concedendo tudo o que seu coração egoísta desejar. É um convite para entrar num nível de intimidade tão profundo com o Criador que você aprenderá a orar com Ele, não para Ele. Quantas vezes você já ficou de joelhos, repetindo pedidos como: se Deus fosse surdo enquanto na verdade seu coração estava longe dele? A Bíblia é clara. Tiago 4:3 adverte que pedimos e não recebemos porque oramos com más intenções, para gastar em prazeres egoístas. A oração que move o céu começa quando você para de tentar usar Deus e começa a conhecer Deus. Lembra de Elias, um homem sujeito a paixões como nós, mas que orou com tal autoridade espiritual que fechou os céus por 3 anos e meio. Ele não tinha diploma teológico, não usava roupas santas, mas conhecia o caráter de Deus como ninguém. Quando você entende que o Deus que acalmou a tempestade com uma palavra é o mesmo que hoje segura seu fôlego, sua oração deixa de ser um pedido e se torna uma profecia. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Fé sem submissão é ilusão. Você não pode clamar por cura enquanto mantém rancor no coração, ou pedir prosperidade enquanto explora seu próximo. A oração poderosa exige que você alinhe seu desejo à vontade de Deus, e isso dói. José, na prisão egípcia, não orou para sair da cela. Ele louvou a Deus dentro da cela. E foi ali, na submissão, que os anjos foram enviados para levantá-lo até o trono. Quantos de nós queremos a bênção, mas rejeitamos o processo? Deus não responde orações baseado em nossa urgência, mas em nossa maturidade espiritual. Quando Jesus orou no Getsêmani, disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração que abre portais celestiais, aquela que entrega o resultado nas mãos do Pai, mesmo quando os olhos não veem a saída. Você já parou para pensar que, muitas vezes, Deus está esperando você dizer sim à sua vontade, não à sua própria? A história de Ana, mãe de Samuel, é reveladora. Ela orava com tanto fervor que o sacerdote Eli achou que estivesse bêbada. Mas o que fez sua oração ser ouvida? Não foram as lágrimas, mas o voto de entregar Samuel ao Senhor antes mesmo de concebê-lo. Ana não apenas pediu, ela se rendeu. Quantos de nós prometemos tudo a Deus na crise, mas esquecemos de honrá-lo na resposta? A oração que move o céu exige fidelidade antes e durante e depois do milagre. E tem mais. Gratidão antecipada é a chave que abre os cofres do céu. Filipenses 4:6 manda apresentar pedidos com ações de graças, antes da resposta. Isso não é negação da realidade, é declaração de guerra contra o inimigo. Quando você agradece por aquilo que ainda não vê, está dizendo ao diabo: minha confiança não está nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Experimente, hoje, ao invés de focar no problema, comece sua oração agradecendo a Deus por já estar agindo. Diga em voz alta: Pai, eu não entendo como, mas eu te agradeço porque sei que tu és fiel. Essa atitude transforma sua perspectiva e abre portais espirituais que você nem imaginava. Lembre-se, até o centurião romano teve sua fé elogiada por Jesus, um homem que não era judeu, mas entendeu a autoridade divina como ninguém. Ele disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Sua fé não precisa ser perfeita, precisa ser real.
Um grão de mostarda basta, desde que esteja enraizado no solo certo. E se você está assistindo a este vídeo agora, não é coincidência. Deus está batendo na porta do seu coração. Não deixe essa mensagem passar em branco. Compartilhe com alguém que precisa de esperança, inscreva-se para mais ensinamentos que libertam e deixe nos comentários: Deus, eu creio que Tu ouves minha oração. Porque quando declaramos nossa fé em voz alta, fortalecemos não só nossa própria alma, mas também a de quem está assistindo. O céu está aguardando sua resposta. Será que você vai ousar crer? Você já parou para pensar que muitas vezes a razão pela qual nossas orações parecem bater em um muro celestial não está na falta de poder de Deus, mas na falta de conexão verdadeira com Ele? A oração que move o céu não nasce de lábios que repetem palavras vazias, mas de um coração que aprendeu a sussurrar o nome de Deus como uma criança chama pelo pai no escuro. Lembra de Enoque? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o levou. Gênesis 5:24. Sua vida não foi marcada por milagres espetaculares, mas por um relacionamento constante, íntimo, diário com o Criador. E foi desse andar contínuo que surgiu uma fé capaz de atravessar gerações. Quantos de nós queremos o milagre sem querer o relacionamento? Queremos a resposta sem passar horas na presença dele, como se Deus fosse um serviço de atendimento ao cliente celestial. Mas a verdade é esta: você não pode clamar Pai com autoridade se nunca o chamou de amigo na quietude do seu quarto. A oração poderosa exige que você saiba, no mais profundo da sua alma, que Deus não é um mero provedor de desejos, mas um Pai que conhece cada fôlego seu. Quando Jesus ensinou aos discípulos a orar Pai Nosso, ele não começou com pedidos, mas com santificação. Santificado seja o teu nome. A ordem é clara. Antes de pedir pão, reconheça quem é o pão. Antes de suplicar livramento, lembre-se de que ele é santo. Quantas vezes você já começou sua oração com Deus, eu preciso disso, sem antes adorar por quem ele é? A diferença entre uma oração que ecoa no vazio e uma que abre os céus está nesse detalhe: você está falando com Deus ou apenas para Deus? A história de Jó é reveladora. Depois de perder tudo, família, riquezas, saúde, ele não começou sua oração com acusações, mas com adoração. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Foi nessa postura de reconhecimento da soberania divina que Jó entrou num nível de intimidade que o fez ver a Deus com os próprios olhos. Jó 42:5. Você não precisa entender o porquê da tempestade para adorar no meio dela. E é justamente aí que muitos desistem. Querem respostas antes de renderem seu coração. Mas a oração que move o céu nasce quando você escolhe confiar, apesar do que seus olhos veem. Lembre-se de Pedro caminhando sobre as águas. Ele começou a afundar, não porque duvidou de Deus, mas porque duvidou de si mesmo diante do vento. Jesus não disse: ó homem de pouca fé, por que duvidaste de mim? Mas por que duvidaste? A fé não é a ausência de medo, mas a decisão de olhar para Cristo mesmo quando o medo grita. Quantas bênçãos você perdeu porque, ao invés de fixar os olhos no comandante da tempestade, você focou nas ondas? A oração eficaz não ignora a realidade, mas confronta-a com a verdade maior. Deus está no controle. E tem mais. Persistência não é chatear a Deus até ele ceder. É treinar seu coração para não perder a visão da promessa. A viúva importuna de Lucas 18 não conquistou o juiz injusto com a força de suas palavras, mas com a teimosia de sua confiança. Ela sabia que mesmo um homem corrupto cederia à pressão constante. Imagine então com o Deus justo que ama ouvir seus filhos. Você já orou pelo mesmo pedido por meses, anos, e sente que o céu está em silêncio? Não pare. Cada repetição não é um lembrete para Deus, ele já sabe, mas um martelar no coração do inimigo,
que quer fazê-lo acreditar que Deus não se importa. Quando você insiste em orar, está declarando guerra espiritual. Diabo, minha fé não morre com a demora. E sabe o que acontece quando você persiste? Como no caso de Daniel, anjos são enviados antes mesmo que a resposta seja visível. Daniel 9:23. Sua oração não está presa no vácuo. Ela está desencadeando batalhas nos céus que você nem imagina. Mas atenção, persistência sem pureza de coração é inútil. Isaías 59:2. Alerta que os pecados nos separam de Deus. Você pode clamar por cura enquanto mantém rancor? Pode pedir prosperidade enquanto engana seu próximo? A oração poderosa exige que você examine seu coração antes de apontar para as nuvens. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser honesto. Davi, após pecar com Batseba, não fugiu da convicção do Espírito Santo. Ele clamou: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Salmo 51:10. Foi nessa postura de quebrantamento que ele recebeu misericórdia. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter um coração disposto a ser transformado. E se Deus está lhe mostrando algo hoje que precisa ser ajustado, não resista. Entregue isso agora mesmo, em silêncio, enquanto esta mensagem toca seu coração. Diga: Pai, o que tu queres que eu entregue hoje? Talvez seja ressentimento, orgulho, ou até mesmo a idolatria da própria oração. Achar que, se orar o suficiente, merecerá a resposta. Mas a graça lembra: você já é amado antes da resposta. A oração não é uma transação, é comunhão. Jesus não disse: se orardes, sereis meus amigos. Mas vocês são meus amigos. João 15:15. Antes de qualquer pedido. Sua identidade não está no que Deus faz por você, mas no que Ele já fez na cruz. Quando você entende isso, sua oração deixa de ser uma lista de exigências e se torna um diálogo de amor. E é nesse diálogo que milagres nascem. Por isso, não subestime o poder de um obrigado sussurrado no escuro. A gratidão não é reação à resposta. É antecipação da fidelidade divina. Quando Paulo e Silas, presos e açoitados, cantaram louvores à meia-noite, Atos 16:25, não estavam fingindo, estavam escolhendo ver Deus maior que as correntes. E o que aconteceu? Terra tremeu, portas se abriram, mas o maior milagre foi a conversão do carcereiro. Às vezes, Deus não remove a prisão para que você transforme a prisão. Sua situação hoje pode ser o palco onde Ele revelará seu poder. Não peça apenas para sair da tempestade. Peça para ver Jesus andando sobre ela. Porque quando você vê o Senhor no meio do caos, o caos perde o poder. E se este é o seu momento de decisão? Não feche este vídeo e siga como se nada tivesse acontecido. Levante-se agora, coloque as mãos sobre o coração e declare em voz alta: Deus, eu não entendo tudo, mas eu te escolho. Minha oração não é um grito de desespero, mas um cântico de confiança. Eu creio que tu ouves. Eu creio que tu agirás. Em nome de Jesus, amém. Faça isso e observe. O céu já está em movimento. Compartilhe este momento com alguém. Você pode ser o instrumento que Deus usará para acender a chama da fé em outro coração. Inscreva-se para continuar esta jornada de descoberta, porque a próxima oração que mover o céu pode ser a sua. Você já percebeu que muitas vezes a oração mais poderosa não é aquela que você faz sozinho no silêncio do seu quarto, mas aquela que nasce quando 2 ou 3 se unem em nome de Jesus? Cristo deixou claro em Mateus 18:20, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Isso não é apenas uma promessa teórica. É uma chave espiritual que abre portais que você nunca conseguiria sozinho. Quantos de nós passamos anos clamando por uma resposta, quando Deus estava esperando que buscássemos aliados de oração? A história de Neemias não começa com um homem solitário chorando diante do rei, mas com um líder que, primeiro, mobilizou o povo para reconstruir os muros de Jerusalém,
juntos. Ele não orou sozinho. Ele uniu corações sob uma mesma visão. E sabe o que aconteceu? Até os inimigos perceberam que o Deus deles está trabalhando com eles. Neemias 6,16. Quando você entra na unidade da oração, não está apenas multiplicando vozes, está ativando a presença sobrenatural de Cristo no meio do seu clamor. Quantos milagres você perdeu por orgulho, achando que precisa resolver tudo sozinho? O diabo adora isolar os crentes, porque sabe que uma oração solitária é mais fácil de sufocar com dúvidas. Mas quando você corre para um irmão e diz: "Preciso que você interceda por mim se agora", você está desencadeando uma força espiritual que faz os demônios tremerem. Lembre-se de Atos 12:5. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando fervorosamente a Deus por ele. Não foi um, não foram dois, foi a igreja inteira clamando. E o resultado? Um anjo abriu as portas da prisão, mas o maior milagre foi ver Pedro andando entre eles, vivo e livre. Deus não age apenas por você, Ele age através da comunidade que você constrói. E se hoje você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Deus está te colocando em contato com pessoas que orarão com você. Não feche este vídeo e guarde isso só para si. Compartilhe com alguém agora. Marque um amigo nos comentários e diga: "Vamos orar juntos por isso." Porque quando você quebra o isolamento, você quebra as cadeias que o inimigo colocou. Sobre sua resposta. Mas atenção, unidade na oração não significa concordar com tudo. Significa alinhamento no propósito. Os discípulos em Atos 1:14 oravam com unanimidade, mas tinham personalidades, histórias e fraquezas completamente diferentes. O que os unia? Um único objetivo: ver o reino de Deus avançar. Quantas vezes você deixou de orar com alguém por causa de pequenas diferenças teológicas ou opiniões pessoais? O inimigo ri quando cristãos brigam por detalhes enquanto o céu está esperando para agir. A oração que move o céu não pergunta: "Você é da minha denominação? Mas você crê no mesmo Jesus que eu?" E tem mais: a unidade da oração exige humildade. Tiago 5,16 diz que a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Mas antes disso manda: "Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros." Você já tentou orar por alguém sem antes pedir perdão por julgá-lo? Quantas orações ficam presas porque você carrega mágoa contra quem está do seu lado? A unidade não é fingir que tudo está bem. É escolher, mesmo na dor, clamar pelo bem do outro. Quando Paulo escreveu a Filemon, não exigiu que Onésimo fosse liberado. Ele apelou para o amor dizendo: "Recebe-o como a mim mesmo." Filemon 1,17. Essa é a atitude que abre céus. Tratar o irmão como Cristo te tratou. Você não precisa ter a mesma opinião política, o mesmo estilo de vida ou até a mesma visão ministerial para orar em unidade. Basta um coração quebrantado e um mesmo alvo: a glória de Deus. E se hoje você sente que sua oração está fraca, não busque mais livros ou métodos, busque pessoas. Convide um irmão para um café. Ligue para aquele amigo que você não fala há meses e diga: "Preciso da sua intercessão." Porque quando dois se unem, o inimigo perde terreno. E quando três se juntam, os céus se abrem. Lembre-se, até na cruz, Jesus não orou sozinho. Ele olhou para João e Maria e disse: "Eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe." João 19, 26, 27. Até na hora mais escura, ele construiu família. Você não foi chamado para ser um ilha espiritual, mas para ser parte de um exército que clama, em uníssono. E sabe o que acontece quando o exército do Senhor se levanta? Até as muralhas de Jericó caem com 7 voltas e 7 trombetas. Josué 6:20. Sua resposta pode estar esperando por alguém com quem você ainda não compartilhou seu fardo. Não subestime o poder de uma mensagem no WhatsApp dizendo: "Estou orando por você." Não subestime o impacto de um amém sincero após a oração de um irmão. Cada vez que você escolhe a unidade, você está assinando um decreto espiritual.
Deus, eu não vou lutar sozinho. Eu confio que tua promessa se cumpre na comunhão. E se este é o seu chamado hoje? Levante-se, abra seu celular e mande uma mensagem agora para alguém com quem você precise orar. Não espere o momento certo. O momento certo é este. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso. Inscreva-se para mais revelações que libertam e deixe nos comentários: Deus envia alguém para orar comigo. Porque quando você dá o primeiro passo, o céu já está movendo pessoas para responder seu clamor. A sua Jericó vai cair. A sua prisão vai se abrir. Mas talvez, só talvez, você precise de um aliado para ver isso acontecer. Não resista ao convite do Espírito Santo hoje. O mundo pode te ver como um solitário, mas Deus te vê como parte de um exército. E exércitos não marcham sozinhos. Eles vencem juntos. Você já se perguntou por que algumas orações são respondidas com um sim, outras com um não, e outras com um espere? A verdade é que Deus não opera como um caixa eletrônico espiritual, programado para entregar bênçãos sob demanda, mas como um pai que conhece cada detalhe da sua história antes mesmo de você existir. Quando Jesus orou no Getsêmani, suas palavras não foram um pedido para evitar a cruz, mas um decreto de submissão. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. E sabe, o que aconteceu? O céu não removeu o cálice, mas multiplicou a glória. Daquela obediência nasceu a salvação para bilhões de almas. Quantos de nós queremos a bênção sem a cruz? Clamamos por cura, mas resistimos ao processo de cura. Pedimos direção, mas ignoramos os sinais que Deus coloca no caminho. A oração que move o céu não insiste em mudar a vontade de Deus, mas em alinhar nosso coração à vontade dele. Davi, após pecar com Batseba, não orou para escapar das consequências. Ele clamou: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51:10. Foi nessa rendição que ele experimentou misericórdia. Você não precisa entender o plano inteiro para confiar no planejador. José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, não entendeu por que estava na prisão egípcia, mas manteve seu coração submisso a Deus. E anos depois, quando confrontou seus irmãos, ele revelou a verdade que transforma toda a dor. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50:20. Sua crise hoje pode ser o caldeirão onde Deus está cozinhando o seu destino. Quantas vezes você já orou: Deus, tira isso de mim, quando na verdade, Ele está dizendo: isso vai te levar a mim? A história de Jó é um testemunho brutal. Ele perdeu tudo: família, riquezas, saúde, mas não perdeu sua adoração. Quando seus amigos o acusaram de pecado, ele respondeu: ainda que ele me mate, em ele confiarei. Jó 13:15. Foi nessa postura que Jó viu Deus com os próprios olhos. Jó 42:5. E recebeu o dobro do que tinha antes. Sua resposta não virá após a tempestade, mas no meio dela, se você permitir que ela refine, não destrua seu caráter. E tem um detalhe crucial. Deus muitas vezes diz não para proteger você de um sim prematuro. Moisés, aos 40 anos, achou que salvaria Israel com suas próprias mãos. Matou um egípcio e fugiu para o deserto. Foram 40 anos de preparação antes que Deus o usasse. Quantos de nós queremos pular etapas, achando que a resposta imediata é a melhor? A oração poderosa não pressiona Deus, mas espera nele. Isaías 40:31 promete que os que esperam no Senhor renovam as forças. Esperar não é passividade, é atitude de fé que diz: Pai, eu confio no teu cronograma, mesmo quando não vejo o movimento. Você já parou para pensar que enquanto você clama por uma porta aberta, Deus pode estar construindo em você a maturidade para manter aquela porta aberta? A oração que move o céu não foca no problema, mas no caráter de Deus. Quando Pedro começou a afundar no mar, Jesus não perguntou: por que você duvidou? Mas por que você duvidou de mim? Mateus 14:31.
Sua fé não deve estar ancorada na ausência de problemas, mas na presença constante de Cristo no meio deles. E sabe o que acontece quando você muda o foco? Você para de orar, tira-me da tempestade e começa a clamar, ensina-me a ver-te na tempestade. Foi assim que Paulo, na prisão, escreveu cartas que ainda ecoam séculos depois. Ele não orou para sair da cela, ele transformou a cela num santuário. Sua cela hoje pode ser um relacionamento difícil, uma dívida, uma doença, mas é ali que Deus quer revelar seu poder. Não peça apenas livramento, peça transformação, porque quando você muda, até as circunstâncias começam a obedecer. E se Deus está lhe mostrando hoje que você precisa soltar o controle, que tal parar de negociar com Ele? Deus, se fizer isso, eu vou, e começar a descansar nele. Deus, faça em mim a tua vontade. A oração mais poderosa que você pode fazer não é muda minha situação, mas muda meu coração. Porque quando seu coração bate no mesmo ritmo do coração de Deus, até as pedras clamam seu milagre. E se este é o seu momento de entrega, não feche este vídeo e siga, como se nada tivesse acontecido. Levante-se agora, coloque as mãos sobre o coração e declare em voz alta: Deus, eu não entendo tudo, mas eu entrego minha vontade à tua. Usa minha história para a tua glória, mesmo que o caminho seja diferente do que eu imaginei. Em nome de Jesus, amém. Faça isso e observe. O céu já está ajustando os detalhes. Compartilhe este momento com alguém. Você pode ser a voz que Deus usará para libertar outra pessoa da ansiedade. Inscreva-se para mais revelações que transformam e deixe nos comentários: Deus, minha vontade está contigo. Porque, quando você escolhe a submissão, você escolhe a vitória. Sua história não acabou. Ela está sendo escrita por quem transforma cinzas em coroa. Você já percebeu que a gratidão é a linguagem que o céu entende melhor? Enquanto 9 leprosos correram para mostrar-se aos sacerdotes, apenas um voltou para agradecer a Jesus. E foi esse o homem que ouviu a frase que transforma destinos: a tua fé te salvou. Lucas 17:19. Não foi a cura física que trouxe a salvação completa, mas o coração agradecido que reconheceu o autor da cura. Quantos de nós corremos para aproveitar a bênção, mas esquecemos de adorar aquele que a enviou? A gratidão não é um complemento da oração, é o combustível que leva seu clamor aos portais celestiais. Filipenses 4:6 é claro: não andeis ansiosos, antes, em tudo sejam conhecidas as vossas petições, com ações de graças. Note, antes da resposta, já devemos agradecer. Isso não é ingenuidade, é uma declaração de guerra espiritual contra a dúvida. Quando você agradece por algo que ainda não vê, está dizendo ao inimigo: minha confiança não está nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Lembre-se de Paulo e Silas, presos e açoitados, que decidiram cantar louvores à meia-noite, Atos 16:25. Eles não agradeceram pela prisão, mas apesar dela. E o resultado? Terremoto, portas abertas, e até o carcereiro foi salvo. Sua situação hoje pode ser a cela onde Deus está preparando seu milagre. Mas você precisa escolher: reclamar das correntes ou agradecer pelo que ele já fez? A gratidão muda sua perspectiva e, consequentemente, sua realidade espiritual. Tiago 1,17 lembra que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Até o ar que você respira é graça. Quantas bênçãos você ignora porque está focado no que não tem? O diabo odeia quando você conta suas vitórias porque cada obrigado enfraquece sua mentira de que Deus não se importa. Experimente hoje. Ao invés de começar sua oração com um pedido, comece agradecendo por 3 coisas específicas. Deus, obrigado por... Você verá como seu coração se aquece e sua fé se fortalece. A história de Daniel mostra que gratidão não depende do ambiente. Mesmo sabendo que seria jogado na cova dos leões, ele continuou a orar 3 vezes por dia, agradecendo a Deus. Daniel 6:10. Sua postura não foi de medo, mas de reconhecimento contínuo. E sabe o que aconteceu?
Os leões tiveram dieta vegetariana naquela noite. Quando você agradece em qualquer circunstância, está declarando que Deus é maior que o problema e, tem mais. Gratidão abre portas para novas revelações. Jesus não curou os 10 leprosos na primeira vez que os viu. Ele os mandou mostrar-se aos sacerdotes, enquanto ainda estavam sujos. Foi na obediência, antes da cura, que eles foram purificados. Sua gratidão antecipada não é negação da realidade, é fé em ação. Você não precisa entender como Deus vai agir, mas confiar que Ele já está agindo. Quantas vezes você já orou: Deus, quando eu tiver isso, eu te agradecerei, em vez de Deus, eu te agradeço agora. A diferença entre uma oração que move montanhas e uma que fica no chão está nessa atitude. 1 Tessalonicenses 5,18 ordena: deem graças em todas as circunstâncias. Não nas circunstâncias, mas em todas elas. É uma escolha consciente de ver Deus através da tempestade, não após ela. E se hoje você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Deus está te desafiando a transformar seu altar de clamor num santuário de gratidão. Não feche este vídeo e siga como se nada tivesse acontecido. Levante-se agora, coloque as mãos sobre o coração e declare em voz alta: Pai, mesmo sem entender, eu te agradeço. Minha vida é um poema de graça, e cada capítulo, até o mais difícil, faz parte da tua obra-prima. Em nome de Jesus, amém. Faça isso e observe. O céu já está ajustando os detalhes. Compartilhe este momento com alguém. Você pode ser a voz que Deus usará para lembrar outra pessoa do poder da gratidão. Inscreva-se para mais revelações que transformam. E deixe nos comentários: Deus, eu te agradeço por tudo. Porque, quando você escolhe a gratidão, você escolhe ver o céu se abrir. Sua história não é sobre falta, mas sobre plenitude em Cristo. Você já parou para pensar que muitas vezes a oração mais perigosa não é a que não é respondida, mas a que é respondida errada, porque foi feita com o coração errado? Jesus contou uma história que corta como uma espada de 2 gumes. Um fariseu e um coletor de impostos entraram no templo para orar. O primeiro exaltou suas próprias obras. O segundo, batendo no peito, clamou: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. E Jesus foi claro: este homem, não o outro, voltou para casa justificado. A diferença não estava na posição social, na quantidade de horas de jejum ou na frequência na sinagoga. Estava na postura do coração. Quantos de nós entramos na presença de Deus como se merecêssemos um troféu espiritual, listando nossos méritos enquanto o pecado não confessado apodrece no esconderijo da alma? A oração que move o céu não nasce de autojustificação, mas de autoabandono. Isaías 64:6 é brutal. Todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Você não pode construir uma ponte de orgulho até o trono de Deus. Ele só ouve a voz daqueles que reconhecem que estão nus sem sua graça. Lembra de Manassés, rei que derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro? Segundo Reis 21:16. Quando foi levado cativo para a Babilônia com um gancho de bronze no nariz, não orou: Deus, olha tudo o que fiz por ti. Ele quebrou-se. Clamou ao Senhor seu Deus e este se deixou ser movido pelas suas súplicas. 2 Crônicas 33:12-13. Foi na lama da humilhação que ele encontrou a misericórdia. Você não precisa ser perfeito para orar, mas precisa ser honesto. Quantas vezes você já repetiu: Deus, eu te amo, enquanto mantinha rancor contra alguém? Ou clamou por direção, enquanto ignorava claramente a palavra? A oração poderosa exige que você encare o espelho da verdade. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139:23. Não é sobre se sentir culpado, é sobre permitir que o Espírito Santo revele o que você mesmo não vê. Davi, após o pecado com Batseba, não fugiu da convicção. Ele correu para ela. Seu Salmo 51,
não é um manual de autopunição, mas um grito de alguém que sabe que sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Verso 17. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter um coração disposto a ser quebrantado. E sabe o que acontece quando você deixa Deus sondar seu interior? Ele não te condena, ele te restaura. A história de Pedro é reveladora. Após negar Jesus 3 vezes, ele não tentou se justificar. Ele chorou amargamente. Mateus 26:75. E foi daquela lágrima que surgiu o pregador que no Pentecostes fez 3.000 almas se converterem. Sua queda não é o fim da sua história. É o começo de um novo capítulo escrito pela graça. Quantos de nós ficamos presos na culpa, achando que Deus nos virou as costas depois de um erro? Mas a Bíblia mostra que até Jonas, fugindo de Deus, foi usado para salvar Nínive enquanto estava no ventre de um peixe. Você não precisa apagar o passado. Precisa entregar o presente a quem transforma erros em propósito. E tem um detalhe que muda tudo. Humildade não é se rebaixar, mas exaltar a Deus. Quando o coletor de impostos não ousou levantar os olhos, ele não estava se depreciando, estava reconhecendo quem realmente é santo. A oração que abre céus não foca no eu sou pecador, mas no tu és santo. Isaías não teve visão do trono divino até ver sua própria impureza. Isaías 6:5. Mas o anjo não trouxe mais carvão para queimar seus lábios. Trouxe um carvão tirado do altar. Sua impureza não é maior que a graça que flui do sacrifício de Cristo. Você não precisa se limpar antes de chegar perto de Deus. É nele que você é limpo. E se hoje você sente que suas mãos estão sujas demais para erguer ao céu, levante-as assim mesmo. O sangue de Jesus não cobre só os pecados pequenos. Ele limpou até a traição de Judas, a negação de Pedro e a perseguição de Paulo. Sua história não define seu acesso à graça. A cruz já garantiu seu lugar no trono da graça. Tiago 4:6 promete: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso não é ameaça, é convite. Quando você escolhe a humildade, você não perde dignidade. Você ganha autoridade espiritual. Porque o céu responde à voz daqueles que, como Jesus, não teve em mira ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Filipenses 2:6, 7. Sua oração não é fraca por falta de palavras certas, mas por falta de rendição. Você já tentou orar por horas, mas nunca parou para perguntar: Deus, o que tu queres que eu veja em mim? A verdadeira intercessão começa quando você deixa de apontar para os outros e começa a apontar para seu próprio coração. E se este é o seu momento de quebrantamento? Não feche este vídeo e siga como se nada tivesse acontecido. Levante-se. Agora, coloque as mãos sobre o coração e declare em voz alta: Deus, eu não sou digno, mas tu és misericordioso. Limpa-me com o sangue de Jesus e usa até minha fragilidade para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Faça isso e observe. O céu já está movendo anjos para restaurar o que o inimigo tentou destruir. Compartilhe este momento com alguém. Você pode ser o instrumento que Deus usará para libertar outra pessoa da culpa. Inscreva-se para mais revelações que libertam e deixe nos comentários: Deus, eu me rendo a ti. Porque quando você escolhe a humildade, escolhe a vitória que vem do alto. Sua história não é sobre falhas, mas sobre graça que supera tudo. Você já segurou uma semente em suas mãos e imaginou que, com tempo e cuidado, ela se tornaria uma árvore capaz de abrigar centenas de vidas? Sua oração é exatamente isso. Uma semente celestial plantada no coração de Deus, que Ele prometeu fazer germinar. Mateus 21:22 não é uma promessa para os outros. É um contrato assinado com o seu nome, em letras de fogo no céu. Se creres, receberás o que pedires em oração. Não se você for perfeito, não se merecer, mas se creres. E crer não é um sentimento passageiro, é um ato de coragem que diz: Deus, mesmo quando não vejo, mesmo quando não sinto,
Eu escolho confiar no teu sim. Quantas vezes você deixou de colher a resposta porque achou que sua fé era pequena demais? Um grão de mostarda basta, desde que esteja enraizado no solo certo, o sangue de Jesus. Lembre-se, a mulher com fluxo de sangue não orou por horas, não apresentou um currículo espiritual. Ela tocou na orla da veste de Cristo. Marcos 5:28. Foi sua certeza de que ele podia que a curou. Você não precisa de mais conhecimento bíblico. Precisa de mais certeza do que Cristo já fez por você. Hoje, neste exato momento, o céu está aguardando sua decisão. Você vai continuar acreditando nas estatísticas do mundo? Ou vai declarar que, em nome de Jesus, até as leis da física se curvam à voz da fé? A oração que move o céu não é feita por supercrentes, mas por pessoas comuns que decidiram que Deus é maior que seus problemas. E se este for o dia em que você finalmente para de duvidar da resposta e começa a agir como se ela já tivesse chegado? Porque quando você age na fé, o impossível é obrigado a se render. Levante-se agora, feche os olhos e sinta estas palavras penetrando seu espírito. Deus não está esperando você merecer o milagre. Ele já assinou a ordem de pagamento na cruz. Sua parte é receber com as mãos estendidas, não vazias de mérito, mas cheias de confiança. Você já foi curado, já foi libertado, já foi respondido. Falta apenas cruzar a fronteira da dúvida para a terra da certeza. E sabe o que acontece quando você faz isso? Até o inimigo reconhece sua autoridade. Lembre-se de Atos 19:15. Quando os exorcistas tentaram usar o nome de Jesus sem autoridade, os demônios responderam: Conhecemos a Jesus, e Paulo conheço. Mas quem é vocês? Sua oração não tem poder na repetição de palavras, mas na identidade que você carrega como filho de Deus. Você não é um mendigo clamando por migalhas, é um herdeiro do reino, com direito de acesso direto ao trono da graça. Então, pare de orar como se Deus estivesse distante. Ele já está aqui, aguardando seu amém para mover montanhas. E se você está assistindo a este vídeo agora, não é coincidência. É um encontro marcado no tempo espiritual. Deus colocou esta mensagem em seu caminho porque você é essencial para o próximo capítulo da história dele na Terra. Não feche este vídeo e guarde para si. Compartilhe com alguém que precisa desta chama hoje. Talvez essa pessoa seja você mesmo de amanhã, quando a dúvida bater à porta. Inscreva-se agora, porque cada novo vídeo é um lembrete de que você não está sozinho nesta guerra espiritual. E deixe nos comentários, com todas as letras: Eu creio, em nome de Jesus. Minha oração já moveu o céu. Porque quando você declara isso em voz alta, está selando sua vitória com uma profecia. O céu não pode ignorar a voz de um coração que decidiu crer. Sua história não termina na dor. Termina na glória. Sua oração não é um sussurro perdido, é um trovão que já está abalando os portais do inferno. Agora respire fundo, levante as mãos e repita comigo: Pai, eu não vejo como, mas eu vejo que Tu vais agir. Meu sim está dado, meu coração está aberto. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe este momento com o mundo, porque alguém, em algum lugar, está esperando esta mensagem para não desistir hoje. O céu está em movimento. Sua resposta já está a caminho. Corra para compartilhar. Inscreva-se e deixe seu "Eu creio" nos comentários. O inferno está tremendo com cada clique seu. Reflexão final. Quantas vezes você já orou achando que sua voz não era forte o suficiente para alcançar o céu? E se eu te disser que Deus não mede a altura do seu clamor, mas a profundidade da sua confiança? Sua oração não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. Hoje você tem a oportunidade de mudar tudo. Não com mais horas de jejum, não com mais livros teológicos, mas com um único passo de fé. Pare de contar as nuvens e comece a andar sobre elas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Você pode ser o instrumento que Deus usará para acender a chama da fé em outro coração. Lembre-se, o céu já respondeu sim à sua oração. Falta apenas você
caminhar na resposta. Deixe nos comentários: eu já recebo em nome de Jesus. E prepare-se para ver o impossível se tornar realidade.